o tema do dia é DevOps. DevOps é um tema que faz parte do nosso dia a dia, seja qual for o projeto de software que você esteja trabalhando. Eu venho trabalhando na área de software há muitos anos, trabalho numa empresa que é a 2PC, e meu dia a dia é conversar com clientes que estão desenvolvendo software, né? Isso é muito legal porque me permite ver cenários mais variados possíveis na área de desenvolvimento de software. E um assunto sempre em pauta dentro do conceito de DevOps é sempre essa discussão sobre a gestão do banco de dados. Na maioria das vezes nós falamos sobre aplicações e aí a gente acaba por esquecer toda essa parte de gestão do banco de dados, que é um ponto também muito importante nessa parte da gestão, porque se você publica uma aplicação, né, e esquece de publicar as alterações do banco de dados, o que vai acontecer? Vai quebrar as suas aplicações. E aí muitos projetos, as pessoas até lembram de publicar as alterações do banco de dados, e o que acontece? Publica as alterações erradas. E aí a aplicação cai, ou seja, fica incompatível com aquele modelo de banco de dados. Você já passou por isso? Deixa eu saber se você já passou por algum tipo de cenário de publicação que não ocorreu de forma sincronizada com a publicação do banco de dados. Comenta aí abaixo, convida os amigos para esse insight, esse é um bate-papo sempre interessante, me manda sugestões. Para mim é sempre legal estar conversando sobre assuntos relacionados a desenvolvimento de software. E nesse bate-papo de hoje, o DevOps é muito interessante porque as pessoas olham muito para a aplicação e é fundamental, mas esquece também que a aplicação vai utilizar algum tipo de repositório para trabalhar os dados. Então, quando a gente fala de DevOps, a gente também olha para a gestão de banco de dados. Esse é um ponto muito importante, porque quando você vai fazer um fluxo de publicação, você precisa também levar tudo que foi modificado naquele sprint, e modificações da estrutura do banco de dados podem prejudicar a implantação da aplicação, e aí você vai ter que fazer um rollback, vai quebrar, enfim, vai ter uma série de problemas que você já está acostumado. Então, esse é o cenário comum no dia a dia dos projetos, e por que não a gente tratar o cenário também de gestão de banco de dados dentro da nossa metodologia de DevOps. Então, isso é muito legal. A gente consegue, por exemplo, se você tem um banco de dados do SQL Server, a gente consegue, dentro do Visual Studio, fazer uma espécie de reengenharia do banco de dados, e eu vou conseguir trabalhar o meu banco de dados dentro da minha ferramenta de desenvolvimento e controlar todas as alterações. Então, as alterações que você estaria fazendo somente através dos scripts, você vai desenvolver isso dentro da ferramenta do Visual Studio, tá? Que é além da ferramenta de escrever .NET, você vai usar para alterar o seu banco de dados. E aí você vai passar a versionar todas as alterações dos objetos do seu banco de dados. Isso é super importante, porque você vai sincronizar essas alterações com as alterações da sua aplicação. E aí o que acontece? Ele vai formar um pacote de alterações do banco de dados, e você vai criar um fluxo de promoção desse pacote junto com a promoção da sua aplicação. Da mesma forma, quando você está trabalhando, por exemplo, com uma aplicação, e você vai na aplicação, vincula com uma atividade de projeto, seja qual for, para o teu processo de gestão, no caso do banco de dados, o processo é o mesmo também. Então, você vai vincular aquela alteração que você está fazendo, seja para corrigir um bug, seja uma atividade de projeto, e você vai ter uma rastreabilidade do seu planejamento, e isso no próprio desenvolvimento ágil. Estou falando de Scrum, tá? Então, você vai ter uma história, que vai ter uma task, e aí aquela task vai estar vinculada à sua atividade, àquela modificação que você fez. Isso é bem legal, porque no meu fluxo de promoção, por exemplo, eu vou fazer uma build da minha aplicação e uma build das alterações do banco de dados. Então o conceito é bem legal, e aí você vai gerar o seu pacote, e esse pacote você vai promover através do mesmo processo de release, ou seja, a automação que você construir para a aplicação, ela vai ser replicada também para o banco de dados. E aí você vai fazer a promoção das alterações no seu banco de dados. Então isso é o conceito de DevOps, né? O DevOps junta desenvolvimento e operação, e eu acho que é uma das maiores estratégias de todos os tempos para unificar todo esse ciclo de desenvolvimento de software e os principais desafios que nós temos, né? Então, quando eu passo a juntar a questão do banco de dados, eu resolvo um gap gigantesco nas aplicações, tá?
Eu queria saber de vocês, como é que vocês estão fazendo hoje com as alterações de banco de dados, como é que você está sincronizando. E aí, para o pessoal que tem pessoas que fazem aprovações também de alterações, dentro do próprio fluxo, né, que você vai montar da release, você pode ter um dos stages do processo, o seu time de DBA, que aprova aquelas alterações dos scripts também. Então isso é legal, porque você consegue envolver outras pessoas e ter toda a rastreabilidade integrada. Rastreabilidade, quando ela é de graça, por exemplo, numa plataforma como o VSTS, eu digo de graça porque isso acontece naturalmente, né? Porque às vezes não é questão nem de pagar, é de graça por ser natural, né? Você vai trabalhando e essa rastreabilidade vai sendo gerada. Ela gera muito valor. Imagina que eu consigo gerar, por exemplo, uma nota de release automática, né? E vou saber que naquela versão tem X alterações de aplicação, mais X alterações de banco de dados, e vinculadas a determinada atividade de projeto, vinculadas a um bug que está sendo corrigido. Isso acaba com a dúvida que todo mundo tem. O que está saindo nesse sprint, o que está saindo nessa versão. Eu queria saber se alguém já perguntou para você e você não soube responder, ou se alguém da sua empresa solta a versão e não sabe nem o que está dentro dessa versão. Então, isso é um cenário comum nos projetos e você consegue resolver isso naturalmente, usando um planejamento ágil, usando uma estratégia de DevOps. Isso é muito fácil a gente fazer a coordenação desse tipo de implementação. Então, eu estou fazendo esse bate-papo para chamar a atenção hoje com você sobre essa questão do banco de dados. É uma coisa muito importante que a gente trata e a gente consegue gerenciar. Tem ferramentas adicionais que a gente também compara banco de dados para fazer sincronização, compara até dados. Dá para fazer bastante coisa ainda adicionalmente nessa gestão, para quando você tem um banco de dados, por exemplo, do SQL Server. Então, facilita muito a administração das alterações, tá? Então, o trabalho geralmente é feito pelo time de desenvolvimento, mas usando o processo de DevOps, você pode envolver outras pessoas para colaborar e até para fazer as aprovações. Eu estou sempre conversando sobre assuntos relacionados. Se inscreva no canal, é uma oportunidade única, a gente está conversando. Me manda sugestões de temas, eu adoro conversar sobre. Vamos usar o canal aqui de comunicação para convidar outras pessoas e discutir sobre o tema, tá? O tema gestão de banco de dados, ele afeta muito os projetos e fazem as empresas ainda gastarem muito dinheiro, porque as aplicações, em vez de ir para a produção, falham e aí entra no ciclo de retrabalho. Ninguém mede o retrabalho em um projeto de software. Vocês já viram isso? Então a gente tem que começar a combater o retrabalho na causa raiz, tá? Quando a gente discute um processo de DevOps, ele gera valor justamente por isso. É muito simples, cara. Você começa a tirar processos que estão sendo feitos de forma manual e vai orquestrando esse processo dentro de uma nova cultura de trabalho, dentro de uma nova metodologia e dentro também de uma nova estratégia com automação, né? Então a gente pega o processo que está sendo feito manualmente e automatiza. Eu tive experiências muito legais em clientes que demoravam muito e perdiam publicações, geravam versões incompletas e hoje fazem isso de forma tudo automática. Então, assim, o impacto positivo de uma estratégia de DevOps no projeto é muito grande e vai muito além do que a gente está imaginando somente de fazer um versionamento de código, tá? Hoje a gente está falando de gestão estratégica do projeto, de desenvolvimento como um todo e que envolve outras coisas também, como monitoramento, como mobile e assuntos relacionados. Então, um forte abraço para você, convide amigos para participar desse bate-papo e até a próxima.